Convido a todos que abram as suas Bíblias na Carta aos Coríntios, capítulo 4. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Agora começando o capítulo 4, meus irmãos. E parece que foi ontem, não é, irmãos? Graças a Deus, já chegamos até aqui esse ponto. Hoje nós vamos estar refletindo um pouco sobre a importância do líder cristão, dos pastores, daqueles que têm conduzido o rebanho de Deus. Hoje nós vamos meditar a respeito da questão dos julgamentos, que nós não devemos julgar ninguém. Hoje nós vamos aprender acerca da diferença do comprometimento com o comodismo. Tenho certeza que o Senhor falará muito ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 4, todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Meus irmãos, se até o capítulo de número 3 de 1 Coríntios, nós vimos o autor da carta, que foi o apóstolo Paulo, tentando mostrar que a importância dos líderes cristãos, ela tinha sim a sua significância, mas ela estava abaixo daquilo que realmente é importante, que é a direção de Deus, que é a liderança de Deus, que é o crescimento que Deus dá. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 4, que o apóstolo ele vai tentar então trazer para nós uma mentalidade renovada acerca daquilo que o líder cristão representa para a comunidade cristã. E ele conclama a todos os irmãos que tratem os líderes como servidores de Cristo. Algumas traduções dizem dispenseiros de Deus. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque a igreja, meus irmãos, para ela poder crescer, para ela poder se desenvolver, para ela poder alcançar os objetivos que Deus tem determinado para ela, é importante que ela tenha à sua frente líderes que estão compromissados com Deus. É de vital importância que a igreja tenha ministros que estão conduzindo o rebanho. Foi o próprio Deus que determinou isso. E esses ministros devem ser tratados com amor, devem ser tratados com zelo pela comunidade que eles apacentam. E é muito interessante nesse verso quando Paulo afirma que o líder ele é um dispenseiro de Deus. Meus irmãos, dispenseiro era aquele mordomo que numa propriedade era responsável por cuidar de tudo que o seu senhor tinha. Entre todos os servos, somente o dispenseiro tinha a chave da dispensa. Enquanto ele estava ali, ele liderava todos os trabalhos, só havia o Senhor acima dele. E os líderes cristãos são chamados aqui por Paulo de dispenseiros de Deus. Nessa propriedade que é a igreja, que é o povo de Deus, nós fomos colocados como ministros de Deus para podermos tomar conta de tudo que pertence ao Senhor. E o que pertence ao Senhor é a vida de vocês. Então nós temos a missão, nós temos o dever de trabalhar com zelo nessa propriedade que o Senhor nos confiou. E isso, meus irmãos, é incrível, porque o Senhor nos deu essa posição de honra e nós devemos recebê-la com humildade. O dispenseiro dentro da propriedade, ele era maior do que todos os servos, mas na presença do Senhor, ele era servo como qualquer outro. Olha que mistério! Então, a igreja precisa entender que Deus se deixar de ministros para apacentar. O que nós vemos, meus irmãos, é que o rebanho sofre, a comunidade sofre, quando ela não é capaz de honrar aqueles que Deus tem colocado para apacentar. Eu não sei se os irmãos conhecem lugares em que o pastor sofre por conta da rebeldia do povo. O pastor tem a motivação correta, o pastor tem a visão correta, está ali pregando a palavra de Deus genuína, e muitas vezes ele vai encontrar resistência no rebanho, como se o que ele estivesse fazendo ali fosse um trabalho como qualquer outro. E não, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus tem colocado pessoas para nos apacentar, para nos conduzir no caminho certo, e é dever nosso
tratar essas pessoas com a mais autoestima. Uma igreja que não honra o seu pastor, ela está perdendo o emblema de ser a igreja de Jesus Cristo, porque o povo de Deus honra aqueles que Deus tem chamado para poder apacentá-los. Se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo de número 13, nós vamos ver um texto na palavra do Senhor em que é reforçado o papel de cada membro da comunidade de obedecer às lideranças que Deus tem constituído sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos encontraram? Primeiro eu vou ler o versículo de número 7, que diz assim: lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Meus irmãos, é necessário que a igreja se esforce para poder imitar a fé que os seus líderes possuem, se comprometer com a doutrina que os seus líderes ensinam. O assunto é tão sério que no verso de número 17 há um mandamento específico que nós, como igreja do Senhor, precisamos atentar. Está escrito assim: obedeçam aos seus pastores e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Meus irmãos, o ministério cristão, o trabalho que os líderes desempenham, ele é ao mesmo tempo um privilégio e um fardo. É um privilégio porque Deus nos dá a oportunidade de trabalharmos junto com Ele, de estarmos unidos naquilo que Ele está fazendo no mundo, na igreja, através dela. Então, nesse sentido, Deus poderia contar com todos os seres celestiais, mas Ele escolheu pessoas para cuidar do rebanho dele. Então nós precisamos receber essa missão, acolher essa missão no coração com muito gozo, que pensam, podendo escolher milhões, Ele escolheu alguns para poder cuidar do seu rebanho. Isso é privilégio, nós devemos glorificar a Deus, mas ao mesmo tempo é um fardo, porque enquanto o pastor leva as cargas de toda a igreja, dificilmente o pastor encontra alguém que possa levar suas próprias cargas. Então, nesse sentido, Paulo ele mostra que é uma missão muito grande para aqueles que apacentam, e a igreja deve, segundo esse texto que eu li em Hebreus capítulo 13, se esforçar para ajudar aqueles que estão à frente do trabalho, para que eles possam trabalhar com alegria. Eu quero fazer uma pergunta para você: que tipo de cristão você é? O que dá trabalho para o pastor ou o que trabalha ao lado do pastor? Pergunta para o irmão que está do seu lado: que tipo de cristão você é? É uma pergunta que é necessário que nós sejamos feitos. Muitas vezes a gente é tomado, meus irmãos, de um sentimento de tamanho egoísmo, de tamanho orgulho. A gente fica que nem a criança pitona. Eu quero, tem que fazer. E a gente às vezes não percebe que diante de Deus os pastores são tão gente como nós. Tem sentimento como nós temos, tem fraquezas como nós temos, e às vezes o nosso trabalho que deveria ser o de diminuir a carga deles, trabalhando junto, vivendo uma vida que vale a pena, dando bom testemunho, a gente trata com irresponsabilidade a vida cristã e se torna um fardo a mais para o pastor carregar. E olha, tenha certeza disso, Deus está vendo todas essas coisas. Muitas vezes alguns irmãos sofrem, vão enfrentar reveses na fé, porque eles não são capazes de honrar e de cuidar das lideranças que Deus tem colocado sobre eles. Por isso, se você quiser ser abençoado na sua vida, abençoado no seu ministério, abençoado em tudo aquilo que você quer desenvolver para Deus, é necessário que você esteja unido com aqueles que Deus for colocar sobre você, para cuidar de você. Amém, meus irmãos? Porque Paulo diz, vocês devem tratar como servidores de Cristo aqueles que estão liderando vocês. O verso de número 2, meus irmãos, ele diz assim: o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor.
Meus irmãos, nesse texto ele vai mostrar em primeiro lugar que cada líder cristão, cada um daqueles que Deus tem chamado para o trabalho de liderança, ele necessita ser fiel. É necessário que exista na sua vida esse comprometimento com o Evangelho, essa fidelidade a Deus, esse compromisso de querer honrar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, muito embora essa palavra aqui esteja diretamente aplicada à figura do líder, ela é expansiva a todos nós, porque nós estamos servindo a Deus, cada um de nós tem um papel no reino, e Deus quer encontrar fidelidade na nossa vida. Deus quer encontrar comprometimento em nossa vida. Se acontecesse alguma coisa na propriedade, o Senhor procurava primeiro o dispenseiro para tratar, para fazer a prestação de contas. Mas eu te confiei a minha propriedade, mas eu confiei para você o que é meu. O que você fez com aquilo que é meu? E ele tinha que prestar contas. Da mesma forma, irmãos, nós iremos prestar contas para Deus um dia da propriedade que Ele nos deu, que é a vida que nós temos na presença dEle. E eu quero perguntar para você, o que você tem feito da sua vida? O que será que vocês têm feito da sua vida? Nós precisamos responder essa pergunta. Nós devemos conduzir a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós precisamos viver de tal forma que em tudo o nome de Jesus seja glorificado em nós. Irmãos, será que nós temos tido o devido empenho para viver dessa forma? Irmãos, a fidelidade ela se mostra nas mínimas coisas. Ela se mostra no nosso comprometimento com a comunidade. Ela se mostra no nosso falar. Ela se mostra na maneira até como o nosso coração está. Muitas vezes a gente até aparenta estar comprometido, a gente está nos cultos, mas o nosso coração está ingrato, meus irmãos. A gente lá dentro está resmungando, está murmurando, como se Deus estivesse devendo algo para a gente. E essa postura desagrada o Senhor. O nosso coração tem que estar tão embriagado de alegria espiritual, de gratidão a Deus, a ponto de aonde nós andarmos, nós temos um culto vivo ao Senhor. Nós precisamos manter isso no coração, porque às vezes, meus irmãos, por conta das provações, das decepções, o fogo da tribulação que vai chegar na nossa vida, a gente permite que o nosso coração fique ingrato, fique um coração reclamando. Irmãos, quantos cristãos que parecem aquele personagem do desenho Corrida Maluca, o rabugento, eles estão sempre resmungando. Tudo tem motivo para reclamar. Mas a minha líder, mas o meu pastor, mais o ensaio, mais esse departamento. Só reclama, meus irmãos. Só reclama. E essa energia que a gente gasta reclamando não traz resultado nenhum. Ao invés de reclamar, dobra o teu joelho e ora. Se alguma coisa não está boa, você já se perguntou se você não deveria se comprometer um pouco mais para então a coisa ser melhor? Irmãos, eu tinha uma filosofia lá em Jardim Esmeraldina. Nós vamos falar muito disso na reunião aqui de domingo de manhã que nós vamos ter com os obreiros. Os obreiros não se esqueçam. Só tem direito, irmãos, de reclamar quem vestiu a camisa. Só tem direito de falar alguma coisa quem está pagando o preço junto. Quem está sentado no sofá, quem está conduzindo a vida não com uma cruz, mas com um travesseiro de pluma, deveria pelo menos ter, meus irmãos, assim, um esforço, um empenho de ficar quietinho dando glórias a Deus e deixar quem está disposto a pagar o preço trabalhar, se esforçar, derramar às vezes sangue para que o nome de Jesus seja glorificado. Se você não faz, não tem direito de falar. E se falar sem fazer, tenha certeza, vai prestar conta para Deus um dia. Eu falo para o seu irmão, é melhor a gente se comprometer. Diga para ele. O que você falar, a Bíblia diz que cada palavra frívola que nós dissemos vai ser levada em conta naquele dia. Então não fala nada não, veste a camisa. Ninguém foi chamado por Deus para dar opinião. Nós somos chamados para cumprir a missão que nós recebemos. Amém, meus irmãos? Então o dispenseiro, ele tem que ser fiel. O dispenseiro, ele tem que se esforçar. Por que Paulo estava falando isso? Vocês estão vendo na carta que Paulo está doutrinando severamente a igreja. Então ele teve a preocupação de que os irmãos talvez entendessem que ele estava sendo inclusivo, talvez pensassem que ele estava exagerando um pouco, talvez pensassem que ele estava
vocês têm que entender que eu sou um dispenseiro de Deus. Está sobre a minha responsabilidade cuidar de vocês, e vocês vão ter que aguentar isso, não tem jeito. No verso 3, meus irmãos, nós vamos ver então ele fazendo pela primeira vez na carta uma defesa. Ele diz assim: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Meus irmãos, todo líder, e aqui eu estou diante de líderes, tanto são no ministério da casa, do IBP, como líderes que estão à frente de apartamentos. E vocês muitas vezes vão ser julgados. Vocês muitas vezes vão enfrentar o julgamento dos irmãos que vocês viveram. Paulo estava enfrentando o julgamento e ele diz assim: para mim não tem a menor importância julgar por vocês. Irmãos, se a gente estiver fazendo o que Deus mandou, se estivermos agindo com consciência limpa, pouco importa o que as pessoas pensam, pouco importa o que as pessoas falam, porque eu não vou prestar conta para ser humano algum, eu vou prestar contas para Deus. Então é melhor que eu seja incisivo, é melhor que eu seja severo, é melhor que eu seja firme no propósito que Deus plantou no meu coração, mas fazendo a vontade de Deus, do que eu me esforçar para ser popular e ter o aplauso de todas as pessoas, mas não ter a aprovação de Deus, e naquele dia ser reprovado. Então, irmãos, nós precisamos ter isso muito vivo dentro de nós. Nós não estamos buscando aplauso aqui da terra, nós estamos buscando a aprovação de Deus. E muitas vezes isso vai fazer com que nós tenhamos desaprovação dos homens. Mas não adianta, viu, irmãos? Se a gente for muito popular aqui na terra, a gente corre o risco de ser popular lá no céu. Então, cuidado. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse em Lucas: olha, cuidado quando as pessoas elogiarem vocês. Cuidado. Cuidado quando todo mundo fala bem de vocês. Muito cuidado. Por quê? Meus irmãos, de certa forma, o mundo vai de mal a pior e o mundo se opõe a Deus. E quando alguém decide fazer o que Deus quer, ele vai encontrar resistência. Mas não tem problema. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou falar, fale. Se Deus mandou cuidar, cuide. E não importa o que as pessoas vão falar para você, o que importa é o que Deus tem revelado ao seu coração. É isso que vai ser levado em conta. Então Paulo, ele estava despreocupado. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês. Vocês estão até me julgando pelo meu procedimento, pela dureza até que eu tenho que tratar vocês, porque vocês estão agindo com carnalidade. Essa era a mensagem de Paulo. Mas não tem problema, eu estou agindo de consciência limpa. Deus me mandou fazer isso e eu vou fazer. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. O verso 5, ele diz assim: olha que palavra tremenda, irmãos. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere no julgamento final, quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Irmãos, esse verso 5 é, na minha opinião, o versículo mais sério desse capítulo. Paulo é incisivo: não podemos julgar ninguém antes da hora. O que significa isso? Meus irmãos, existem dois tipos de julgamento, e nós vamos ter um domingo à noite em breve, em que nós vamos meditar sobre julgamento, mas aqui eu vou introduzir o assunto. Existe o julgamento que nós fazemos a todo instante, porque nós somos seres racionais e livres. Por exemplo, hoje o Dom Vitor veio de paletó, depois de pelo menos 7 semanas de terça-feira sem vir. E eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim: ô Vitão, veio de paletó hoje? Eu fiz um juízo. Eu observei algo diferente e proferi uma opinião. Esse juízo é válido. Você faz isso o tempo todo. Quantas irmãs aqui estiveram ali no guarda-roupa escolhendo roupa? Ah, essa aqui não está boa. Ah, essa aqui está bonita. Ah, essa me deixa gorda. Você emitiu um juízo. Esse juízo é natural. Você vai fazer ele o tempo todo. Esse não tem como escapar. Só existem duas coisas que todo ser humano vai fazer na vida. Uma delas é fazer escolhas, a outra é morrer se Cristo não voltar. Você não vai escapar disso. Então esse tipo de juízo, ele vai ocorrer
ele é saudável, você precisa dele porque você é um ser racional. Você só é capaz de fazer uma escolha porque primeiro você emitiu o juízo. Esse pode. O juízo que está em vista aqui é o juízo condenatório. Esse é proibido em toda a Bíblia Sagrada. Nós não podemos emitir no momento algum. É aquele juízo que ele falha em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto que o juízo condenatório ele é errado, segundo a Bíblia Sagrada, é que ele considera apenas o momento e não a história toda. Irmãos, todos vocês aqui estão trilhando uma história. Hoje é muito pouco tempo. O agora é só isso aqui na história que vocês já escreveram. Então, se eu condeno você por algo que você fez agora, eu estou me esquecendo que você já está escrevendo uma história com Deus há muito tempo. E isso vai fazer com que eu me coloque numa condição de juiz, e Deus abomina isso. Então, irmão, cuidado com o que você julga o seu irmão. Às vezes você olha uma coisa que você não concorda por um preconceito seu, você não concorda por uma visão distorcida que você tem do que é o Evangelho, do que é a graça, e você já começa: esse irmão não é de Deus não, esse irmão está na carne, esse irmão não dá para confiar nele não. Cuidado. Você está considerando uma parcela muito pequena da história que essa pessoa construiu. Ela pode ter cometido um pequeno engano agora, mas ela pode ter acertado a vida toda. E o seu papel, em vez de condenar, é orar para que ele repare esse erro e acerte mais uma vez. Quando você condena, você fere a doutrina do amor, e você então se aposta de um sentimento de superioridade, sabendo que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, quantas pessoas estão fora das igrejas porque ao invés de terem sido acolhidas, amadas, respeitadas, elas foram julgadas? Você conhece alguém? E muitas vezes foram julgadas por nós. Então, pense que esse irmão que está do seu lado, olha bem para a carinha dele. Olha bem para a carinha dele. Ele tem uma história com Deus. Uma história que, como a sua, tem acertos e tem erros. Porque até você não acertou sempre. Você já fofocou, você já fracassou e mentiu, você pode ter feito até coisas piores. Mas você não está aqui hoje? Deus não teve misericórdia da sua vida? E por que você vai condenar o seu irmão se cada tropeço que você teve, Deus pegou na sua mão e te colocou de pé? Você não tem esse direito. Não diminua a história do seu irmão a um único pecado cometido. Olha a história dele. Às vezes você está aqui por causa da oração dele, você nem sabe, e você está julgando ele. Então, quando você desconsidera a história de vida da pessoa com Deus e pega uma única situação e você condena a pessoa por ela, você está pecando gravemente contra Deus. Não faça isso. E se você tem feito, peça perdão. O segundo problema do juízo condenatório é que ele faz com que nós nos sintamos maiores e melhores do que a pessoa. É mais ou menos assim: eu pego o Afonso, Afonso, mas você fez isso de novo, cara, mas que raio de cristão você é, mas que coisa! Em outras palavras, eu sou melhor que você. Eu acerto e você erra. Eu estou me colocando numa condição de superioridade. Irmãos, e Deus gosta de abater o time. Deus gosta de tratar com soberbo. Eu não sou melhor do que meu irmão. Eu sou igualzinho a ele. Deus não faz acepção de pessoas. Meu Deus, não, talvez o seu, que não é o da Bíblia. Mas o meu Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele quiser, Ele me senta aqui hoje, coloca alguém no meu lugar, eu tenho que dar glória a Ele do mesmo jeitinho. Aleluia! Deus é assim. Então nós não podemos nos julgar superiores a ninguém. Às vezes, irmãos, essa é a maior falha que uma comunidade cristã pode ter. É o sentimento de superioridade. É os irmãos se olhando de baixo e de cima. É assim: o William agora só pensa falar, né? Será que esse irmão está querendo? Começa aquela disputa que tem uma origem maligna, muitas vezes motivada
levada por ciúmes, por inveja, por tantas outras coisas. Enquanto uma igreja tem sentimento de superioridade, ela está bloqueada para qualquer operação que Deus queira fazer dentro dela. Então, meus irmãos, a gente tem que entrar aqui dentro e conduzir a vida, não assim com o peito muito cheio, não, mas com a cara no pó, sabendo que só o Senhor é Deus. Só Ele é, só Ele faz. Se a gente se acha muita coisa, irmãos, e não pense vocês, que é difícil o cristão ter esse sentimento, irmãos. Às vezes eu fico horrorizado, a gente vai conversar com alguém, não, mas eu oro, não, mas eu falo, não, mas eu tenho tudo eu, não, mas eu não sou que nem o William, não, mas eu não sou que nem o Aguinaldo, é tudo eu. Irmãos, que bola cheia. O Senhor Jesus pega um alfinete do céu, estoura esse balão cheio em nome de Jesus. Deus não trabalha com ninguém cheio, não, irmão. Deus trabalha com gente vazia, gente que sabe que não é nada. Se você ora, porque Deus tem misericórdia de você. Se você prega, porque Deus tem misericórdia de você. Não é você, é Deus. Quando a gente se acha muita coisa, começa o julgamento. A gente vai se aproximando de alguém que a gente sabe que é mais fraco que nós, e a gente começa, Kézia, foi lindo o musical, viu? Mas eu acho que vocês não oraram tanto. Se vocês orassem como eu oro, tinha sido melhor. E começa, irmãos, esse tipo de procedimento maligno de persuasão. Horrível. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso não. Chora com os que choram, se alegram com os que se alegram, soma. Você não foi chamado para se trair, não. Você foi chamado para somar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o juízo condenatório, em primeiro lugar, ele é errado porque ele considera um ato desconsiderando uma história. Em segundo lugar, ele é errado porque ele nos coloca em condição de superioridade e não há ninguém superior a ninguém. Em terceiro lugar, ele é errado porque ele nos põe na condição de juízes. Juiz da alma, capaz de decidir se alguém é salvo ou não. Misericórdia. Sabendo que a Bíblia diz que só o Senhor pertence à salvação. Olha só, e a gente fala, aquela irmã não é salva não, você viu? A roupa que ela vem na igreja? Quem é você para falar isso da sua irmã? A Bíblia diz assim, quem você pensa que é para julgar o servo ali? O servo é de Deus, não é seu. Então você não pode julgar. Alguma coisa não está de acordo com o que você acha que é certo ou errado, dobra o teu joelho e ora pela pessoa. É a única coisa que a Bíblia te autoriza a fazer. Orar. E se necessário for, aconselhar. Mas nessas horas, irmãos, falta franqueza no nosso meio. Se não está satisfeito com alguma coisa que o seu irmão está fazendo, você tem que falar direto com ele. Agora fica um papinho, fala com todo mundo e não fala com a pessoa. Isso é fofoca, falta de caráter. Estou bravo com o Vitor? Vou nele. Me disputo com a Kézia? Vou nela. Se eu faço ping-pong, eu estou bravo com a Afonso e com o Aguinaldo. Pequei. Não é assim que funciona. Por conta disso, meus irmãos, tem muitos irmãos envenenados nas igrejas. Porque as pessoas não tiveram honestidade de tratar as coisas face to face. Né? Às vezes até no Facebook a gente trata, né? Só umas indiretas brava, nervosa no Facebook. Umas indiretas sabor de mel. Então no Facebook a gente fala, mas face to face, como diz o pastor Aguinaldo Bete, a gente não fala. E depois a gente se auto-intitula como servo de Deus. Oremos. E eu não posso julgar ninguém. Eu não fui chamado para julgar, eu fui chamado para ajudar. Pegar na sua mão e tornar você melhor do que o que você já é. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Paulo alertou os irmãos: não julgue ninguém nesse tempo. Naquele dia a gente vai saber, meus irmãos. Naquele dia vai ser esclarecido tudo para a gente. Naquele dia a gente vai ter muita surpresa. Muitas pessoas que a gente tinha certeza que ia pegar, a gente vai procurar e não vão estar lá. Muita gente que foi apedrejada nas igrejas, julgado, massacrado,
vai estar lá recebendo galardão das mãos do Salvador Jesus Cristo. Mas a surpresa é se eu e você vamos chegar lá. Que o Senhor tem misericórdia da nossa alma. Por isso que eu tenho que gastar menos tempo julgando e mais tempo orando. Menos tempo fofocando e mais tempo lendo a palavra. Menos tempo dando opinião e mais tempo me comprometendo para o Evangelho avançar. Porque para isso eu fui chamado. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Irmãos, é a palavra, viu? A irmã Eda chegou terça-feira passada em casa e ela pegou a Bíblia e começou a ler. Ela foi ler esse capítulo, depois ela deu uma passadinha no 5, né? Ela falou assim para mim, ai Sérgio, o que foi? Vai estar meio apertado esse próximo culto de terça, né? Mensagem dura, né? Eu falei, vai ser bem dura. Porque o Evangelho não é fácil, meus irmãos. Esse Evangelho do mundo de ganso que as igrejas pregam não é o de Cristo, não. O Evangelho de Cristo ainda é o caminho estreito. E nós vamos perseguir esse caminho estreito em nome de Jesus. Verso 6. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Paulo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado. Obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Aqui, meus irmãos, Paulo vai complementar uma parte que eu já trouxe para vocês. Uma das formas de emitir o juízo condenatório é com um sentimento de superioridade. É quando a gente se julga superior ao nosso irmão, mas ele é muito categórico aqui. Vocês já viram pessoas se inflarem quando são usadas em dons espirituais? Quem já viu? Fica inflado. Já viu gente ficar inflada porque canta bonito? Porque prega bonito? Porque visita bem? Quem já viu já? Eu já vi. E às vezes a pessoa até espiritual, eu visito, viu? Faço visita. Mas aquela pessoa lá que está dizendo, pastor, não é falar nada, não tem muita sabedoria. Olha a pessoa inflada. É inflada, ela não está fazendo, mas está falando de quem está fazendo, né? Inflada. E aqui a palavra está dizendo: quem é que fez você? Foi Deus. Você não é nada, filho. Você é barro nas mãos do oleiro. Era a Maia séria. Se você tem alguma coisa, foi Deus que deu. E se Ele quiser tirar, Ele tira. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Tudo que temos vem dele. Tudo vem das mãos dele. Se aos meus olhos, talvez Ele tenha dado para mim 5 talentos e deu 2 para o Miliane, eu não tenho direito de me falar com isso, porque os talentos vêm dele, a minha vida é dele, tudo é da mão dele. O que eu tenho é que com esses 5 aqui fazer mais 5, porque de nada adianta eu pensar que sou muita coisa, se os frutos que eu estou produzindo não estão mostrando isso. Eu estou mostrando isso. Então a gente tem que refletir, meus irmãos, com que tipo de coração nós temos andado na presença do Senhor. Com que tipo de postura, de motivação nós temos conduzido a nossa vida. Eu sempre falo isso, irmão, quem é você quando você passa um mês sem ter oportunidade na igreja? Quem é você quando você fica um mês sem cantar ninguém aqui na frente? Quem é você quando o pastor não lembra de você nem na oração da abertura? Se você ficar triste, borocochô, resmungando, você tem que rever se você entendeu o Evangelho de verdade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Como nós precisamos que os espectadores e aqueles que querem palco deem lugar a verdadeiros cristãos que estão aqui unicamente porque amam o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos disso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Verso 8. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis.
nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Irmãos, Paulo aqui ele usa o sarcasmo como figura de linguagem. Ele viu que aqueles irmãos, eles eram tão arrogantes, tão presunçosos, que ele faz essa brincadeira. Olha, pelo que parece, vocês já têm tudo que precisa. Vocês já são ricos já. Está tudo muito bem com vocês. Tem carnalidade na igreja, tem divisão. Vocês não se amam, defraudam e ainda ficam cheios. Então Paulo aqui fala, vocês estão bem, já são reis já. Irmãos, quão terrível é quando a comunidade cristã fica com esse sentimento. Isso, meus irmãos, afasta a presença de Deus de uma forma que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É por isso, meus irmãos, que toda a vida comunitária da igreja, ela é pensada para a gente refletir que Deus deve ser temido. Por exemplo, é comum a nós assembleanos chegarmos no tempo e dobrarmos os joelhos, não é verdade? E por que nós fazemos isso? É para que todos que entram aqui reconheçam que nós temos alguém aqui a quem a gente vai prestar contas. Então você dobra o joelho para saber que Deus está acima de você, e você tem que estar aos pés dele, para você não ficar inflado. Então, toda a Bíblia Sagrada, ela vai ter esse papel de humilhar o homem, mostrar que o homem está perdido, o homem não é nada, o homem é um pecador, digno do inferno, mas que Deus por sua graça o resgata, e exaltar a Deus e colocar a Deus lá em cima. Então nós precisamos, com todas as nossas forças, não deixarmos que nenhum tipo de orgulho religioso ou de sentimento de superioridade venha invadir o nosso coração. Invadir o nosso coração. Porque senão nós estamos falhando. A gente está aqui enquadrado aqui nesse texto. Paulo ficou horrorizado por ver que essa comunidade, ela aceitou o comodismo, ela aceitou a carnalidade, e mesmo assim ela não estava nem sofrendo nem um pouquinho por conta dessa postura pecaminosa que ela teve. A pior coisa, irmãos, que pode acontecer é quando a gente aceita o pecado, aceita o comodismo, aceita a frieza espiritual, e a gente já nem sente mais a ausência de Deus. A gente já nem sente mais falta da presença do Senhor na nossa vida. Irmãos, que nós possamos nos humilhar na presença do Rei. Aleluia. Aleluia. Nós possamos chorar, meus irmãos. Chorar. Derramar lágrimas aos pés do Senhor. Para que nada nos aparte da sua presença. Para que nada roube de nós a alegria da salvação. Irmãos, essa indiferença que nós vemos em muitas igrejas, essa frieza, as pessoas entram no templo e ficam apáticas, elas conversam com Deus. Apatia espiritual. Não reconhecem que Deus está nesse lugar e os olhos dele são sobre todos nós. A pessoa passa todo por Borocochô observando, só filmando. Ela vai só filmando, olha a roupa do William, e olha o cabelo da Natália, e olha o braço cruzado da Késia, e vai filmando, quando a única coisa que ela deveria estar observando é a presença de Jesus Cristo aqui nesse lugar. A boquinha que deveria estar sendo aberta para glorificar a Deus, está lá na conversa com o irmão do lado. A Bíblia chama isso de irreverência. E os irreverentes não vão herdar o reino dos céus. E isso já nem impacta mais a gente acha isso normal, não é? Não deveria ser normal não, meus irmãos. A gente precisa que o Espírito Santo provoque em nós um novo arrependimento. A gente perceber que a gente tem perdido muito de muitas vezes aceitar um culto em que não há manifestação genuína da presença de Deus, em que não há palavra genuína sendo pregada. Nós deveremos chorar para que Deus não apartasse a sua presença da gente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, o culto se torna um encontro social? Eu vou para a igreja para ver os meus amigos, eu vou para a igreja para ver o meu grupo, eu vou para a igreja para ver se aquele menininho que eu estou gostando foi. Irmãos, isso aqui é encontro com Deus. Venho aqui para ver Jesus. Fica
culto de 1h30, toma água 5 vezes, vai no banheiro 4 e para no corredor para conversar e não se converte em nome do Senhor Jesus. Entrou aqui dentro, senta, vai ouvir a palavra de Deus, vai orar. Porque senão a gente não está entendendo o propósito de ser comunidade cristã. A gente está num ponto que as pessoas trazem comida para a igreja para comer, meus irmãos. O culto está rolando, a pessoa não estou falando de criança, não, irmãos. As crianças têm que comer mesmo, não na mente. Estou falando de adulto, barbado. Pensa que a igreja é o sofá da casa. E está rolando o culto e está comendo. Ô irmão, você tem que comer a palavra de Deus aqui. Aleluia! Falta de reverência. Falta de reverência. Aí, reclamo, não vai dizer nada na minha vida. Nada dá certo, dá tudo errado. Mas se nem no culto, irmão, você se comporta como cristão, como é que pode alguma coisa dar certo na sua vida? Se aqui que é fácil, irmãos, em pouquinho tempo, 1h30, a gente dá para disfarçar. Mas a gente pode, pelo menos, né? A gente não está conseguindo. Como será aqui em casa? Na escola. Você já tem tudo o que precisa. Já são ricos. Já se tornaram reis. Aleluia. Aleluia. Difícil agora, né, irmãos? Nenhum anjo está voando. Não é? Tem um apartamento na praia em Cabo Novo, né? Não é verdade? Não tem milagre, não tem vitória, né? Mas esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse caminho que a gente vai andar. Aleluia. Paulo então vai mostrar como é a vida de alguém que realmente se comprometeu. Alguém que realmente aceitou a cruz do Evangelho. Verso 9, vamos ler. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapos, temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como uma imundícia desse mundo. Aquele que está comprometido com Deus vai ser compreendido. Aleluia. Irmão, você que está caminhando para morar no céu, muitas vezes você vai estar de joelho, orando, chorando. E aqueles que estão levando o Evangelho de qualquer maneira, vão estar sentados na sala, com a barrigona de fora, tomando uma beira de uma Coca-Cola, enquanto você está na consagração chorando no seu pastor para as almas aceitar Jesus. Enquanto os irmãos vão estar aqui na quinta-feira à noite orando, buscando a Deus, né? Aqueles são comprometidos, querem ver o que acontecer. Vai ter muita gente que vai estar indo nos passeios, fazendo tanta coisa. O pastor fala, irmãos, vamos nos esforçar, vamos. E aqueles lá, não, isso aí deixa para os mais velhos. Eu estou começando agora, tem que levar assim mais light. Irmãos, não tem neutralidade, irmãos, no reino de Deus. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você está andando com Deus, ou você está andando com o diabo. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, porque o muro é do diabo. Então vem para o caminho estreito em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem para a cruz. Irmãos, eu fico estarrecido, irmãos, até a questão de horário de culto, irmãos. A minha família aqui hoje, tirando as situações adversas que podem acontecer por enfermidade, carro quebrado,
Mas depois de 4 meses, irmãos, o namoro com a igreja passa, a gente já tem uma visão um pouco mais apurada de como funciona a comunidade. Irmãos, domingo após domingo a pessoa chega às 7h15, 7h20, 7h30, e só para lembrar o que continua começando às 7, viu, meus irmãos? Alguma coisa está errada. Nós precisamos pensar se de fato nós estamos vestindo a camisa do Evangelho do nosso Senhor, ou se as coisas de Deus para nós são apenas mais um item na nossa vida. Nós precisamos responder essa pergunta, porque senão, irmãos, a gente corre o risco de correr e não chegar em lugar nenhum. E naquele dia a gente não ouviu "vinde benditos de meu Pai", mas ouvi aquela outra frase que eu tenho temor até de falar qual é. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, irmão, reflita. Olha, digo para vocês, sem demagogia, adoraria estar pregando hoje sobre milagre, vitória, porque pelo menos nas pregações tinha um sorriso do rostinho dos irmãos. Não é fácil pregar o Evangelho, de verdade, mas eu vou ter que prestar conta para Deus um dia, então é melhor que eu faça direito. Então, irmãos, avaliemos como temos conduzido a nossa vida na presença do Senhor e façamos o Evangelho valer a pena, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé.